Agora, desta vez, se unirá mais a mim, meu marido, porque eu lhe dei à luz a 3 filhos, por isso me chamou Levi. De novo, concebeu e deu à luz a um filho, então disse: Esta vez louvarei ao Senhor, e por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúme de sua irmã, e disse a Jacó: Dá-me filhos, senão eu morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: Acaso estou eu em um lugar de Deus? Ou ao teu ventre impedir frutificar? Respondeu ela: Eis aqui, Bila, minha serva, coabita com ela, para que eu dê à luz e o traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim lhe deu Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. Bila concebeu e deu à luz a um filho a Jacó. Então disse Raquel: Deus me julgou e também me ouviu a voz, e me deu um filho. Portanto, lhe chamou Dan. Concedeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu à luz ao segundo filho Jacó, e disse Raquel: Com grandes lutas tenho competido com a minha irmã. Logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, de Naphtali. Vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, tomou também Zipa, sua serva, e deu-a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. E disse Lia: Afortunada, e lhe chamou de Gade. Depois Zipa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então disse Lia: É a minha felicidade, porque as filhas me terão por vitoriosa. E lhe chamou Azer. Foi Rubi, nos dias de 130 anos, achou madrugada no campo e trouxe a Lia, sua mulher, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: Dá-me das madrugadas de teu filho. Respondeu ela: Achas pouco e me teres levado o meu marido? Tomarás também as madrugas do meu filho? Disse Raquel: Ele te possuirá esta noite, o troco das madrugas do teu filho. À tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro Lia e lhe disse: Esta noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas madrugas de meu filho. E Jacó, naquela noite, o coabitou com ela. Ouviu Deus a Lia, e ela concedeu e deu à luz ao quinto filho. Então disse Lia: Deus me recompensou, porque dei à minha serva o meu marido, e chamou-lhe de Isaque. E Lia, tendo concebido outra vez, deu a Jacó o sexto filho e disse: Deus me concedeu excelente dote. Desta vez permanecera comigo meu marido, porque lhe dei 6 filhos. E chamou de Zebulon. Depois disso deu à luz a uma filha e lhe chamou de Diná. Lembrou-se Deus de Raquel. Ouvia-as e o fez fecundar. Ela concebeu e deu à luz a um filho, e disse: Deus me tirou o meu vexame. Ele lhe chamou José, dizendo: Dai-me, Senhor, ainda outro filho.
Tendo Raquel dado a luz a José, disse a Jacó a Labão: Permite-me que eu volte ao meu lugar e a minha terra. Dai-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi, e partirei, pois tu sabes quanto é de que. Nossa, tu sabes quando é de que maneira te servi. Labão lhe respondeu: Achei mercê diante de ti. Fica comigo, tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse ainda: Fixa o teu salário que te pagarei. Disse-lhe Jacó: Tu sabes como te venho servido e como cuidei do teu gado, porque pouco eu tinha antes da minha vinda, foi aumentando grandemente. E o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de eu trabalhar também por minha casa? Então Labão lhe perguntou: Que te darei? Respondeu Jacó: Nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeste isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele os salpicados e os malhados, e todos os negros entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras. Será isto o meu salário. Assim responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã. Quando vieres ver o meu salário diante de ti, o que não for salpicado, o malhado entre as cabras, o negro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tirado por furtado. Disse Labão: Pois sim, seja conforme a tua palavra. Mas naquele mesmo dia separou Labão os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos que tinham algumas brancuras, e todos os negros entre os cordeiros, e passou as mãos dos seus filhos. E pôs a distância de 3 dias de jornada entre si e Jacó. E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de platano, e lhes removeu a casca em risca abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais assim escochadas, pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, onde o rebanho vinha para desendentar-se, misericórdia, que palavra é essa? Eu nunca tinha visto. Desendentar-se. E concebera quando vinha a beber. E concebia o rebanho diante das varas e as ovelhas, dando crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos listrados e dos pretos nos rebanhos de Labão. E pôs o seu rebanho à parte e não o juntou com os rebanhos de Labão. E todas as vezes que concebia as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho com os canais de água, para que concebesse diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha assim. As fracas eram Labão e as fortes de Jacó. O homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos, e servos, e camelos e jumento.
Então viu Jacó os comentários dos filhos de Labão, que dizia: Jacó se apossou de tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai juntou-se a ele toda esta riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável, como anteriormente, e disse o Senhor a Jacó: Torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu te serei contigo. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto o seu rebanho, e lhe disse: Vejo o rosto de vosso pai, não favorável, como anteriormente, porém o Deus do meu pai tem estado comigo. Vós mesmos sabeis que com todo empenho tenho servido ao vosso pai, mas vosso pai me tem enganado por 10 vezes. Me mudou de salário, porém Deus não lhe permitiu que me fizera mal nenhum. Se ele dizia: Aos salpicados serão teus salário, então todos os rebanhos davam salpicado, e se dizia: Os listrados serão o teu salário, então os rebanhos todos davam listado. E assim Deus tomou o gado de vosso pai e mu deu a mim, pois, chegando o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonho o que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. E eu respondi: Eis-me aqui. Ele continuou: Levanta agora os olhos e vê que todas as manchas que cobrem os rebanhos são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volte para a terra de toda a parentela. Então responderam Raquel e Lia, e lhe disseram: Há ainda para nós a parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumia tudo o que nos era devido? Porque toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é a nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. Então se levantou Jacó e, fazendo montar os seus filhos e suas mulheres em camelos, levou tudo ao seu gado e todos os seus bens que chegou e possuir, o gado de sua propriedade que acumulara em Padarã, para ir a Isaque, seu pai, a terra de Canaã. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou Raquel furtou os ídolos do lar que pertencia a seu pai. E Jacó logrou a Labão e Arameu, não lhe dando a saber que fugia. E fugiu com tudo que lhe pertencia. Levantou-se, passou a Eufrates e tomou o rumo de montanha de Gileade. No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Tomando, pois, consigo os seus irmãos, saíram ao encontro, por 7 dias de jornada, e alcançou na montanha de Gileade. De noite, porém, veio Deus a Labão e Arameu em sonho e disse: Guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. O que está dizendo, né? Para Labão não fazer nenhum mal a Jacó. Alcançou, pois, Labão a Jacó. Esteve
Este havia armado a sua tenda naquela montanha, também Labão armou a sua com os seus irmãos na montanha de Gileade. E disse Labão a Jacó: Que fizeste? Que me logaste e levaste as minhas filhas com um cativo pela espada? Porque fugistes ocultamente e me lograste e nada me fizeste saber, para que eu te despedisse com alegria e com cânticos e com tamborim e com harpas? E por que não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas? Nisso procedeste insensatamente. Há poder em minhas mãos para vos fazer mal. Mas o Deus do vosso pai me falou ontem à noite e disse: Guarda-te e não fales a Jacó nenhum bem nem mal. Agora que partiste de vez porque tens saudade da casa de teu pai, porque me furtaste os meus deuses? Respondeu-lhe Jacó: Porque tive medo, pois calculei que suceda que me tome à força suas filhas. Não viva aquele com quem acharás os teus deuses. Verifique diante de nossos irmãos o que te pertence, e que está comigo, leva-o contigo. Pois Jacó não sabia que Raquel havia furtado misericórdia. Labão, pois, entrou na tenda de Jacó, na de Lia, das duas servas, porém não os achou. Tendo saído da tenda de Lia, entrando de Raquel. Ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e o puseste na sela de um camelo, e estava assentada sobre eles. Palpitou Labão toda a tenda e não achou. Então disse ela ao seu pai: Não te agastes, meu senhor, por não poder eu levantar-me na tua presença, pois me acho como as regras das mulheres. E ele procurou contudo, não achou os ídolos do lar. Então se irou Jacó e altercou com Labão e lhe disse: Qual é a minha transgressões? Qual é o meu pecado que tão furiosamente me fizeste perseguido? Havendo apalpado todos os meus utensílios, que achaste de todos os utensílios de tua casa? Põe-nos aqui diante de meus irmãos e de teus irmãos, para que o julgue entre mim e ti. 20 anos eu estive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias, e não comi os carneiros do teu rebanho, nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras. Sofri dano da minha mão, o requereis tanto o furtado do dia como da noite? De maneira que eu achava de dia consumida pelo calor e de noite pela geada. O meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci na tua casa, 14 anos te servi por tuas duas filhas, e 6 anos por teus rebanhos. 10 vezes me mudaste de salário. Se não fora o Deus do meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo me despedaçaria agora de mãos vazias. Deus me atendeu o sofrimento e trabalho das minhas mãos, e te repreendeu ontem à noite. Então respondeu Labão a Jacó: As filhas são as minhas filhas. As filhas são minhas filhas, os filhos são os meus filhos, os rebanhos são os meus, e tudo que veis é meu. Que posso fazer hoje a estas minhas filhas e aos filhos que eles deram à luz? Vem, pois, façamos aliança, e eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti. Então Jacó tomou uma
pedra e erigiu por coluna, e disse seus irmãos: ajuntai pedras, e toma pedras, e fizera um monte ao lado do qual comera. Chamou-lhe Labão Jequesaduta. Jacó, porém, lhe chamou Galeade, e disse: Labão, seja hoje este montão por testemunhos entre mim e ti. Por isso lhe chamou Galeade o Mispa, pois disse: vigie o Senhor entre mim e ti, e nos julgue quando estivermos separados uns do outro. E se maltratares as minhas filhas e tomarás outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este montão e esta coluna os levantarei entre mim e ti. Seja o montão deste testemunho, e seja a coluna testemunha, de que para mal ou não passarei, e o montão para lá, e tu não passarás o montão e a coluna para cá. E o Deus de Abraão e o Deus de Noá, de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque, seu pai. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha. Convidou seus irmãos para comerem pão. Comeram pão, passaram a noite na montanha. Tendo-se levantado Labão pela madrugada, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou, partindo-vos para casa. Também Jacó seguiu o seu caminho, e os anjos de Deus lhe saíram ao encontro. Quando o viu, disse: este é o caminho de Deus. Chamou aquele lugar de Manaim. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si e a Saul, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom, e lhe ordenou: assim faltareis o meu senhor Esaú, teu servo Jacó, manda dizer isto: como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Gente, eu passei um pouco aqui. Estou no capítulo 32, que já é do outro dia de leitura, tá? Então foi até aqui, ó. Tendo levantado Labão pela madrugada, o beijou seus filhos e suas filhas, o abençoou e permitiu-vos voltar para casa. É bem complicado essa passagem aqui, né? Aí vocês refletem aí que eu refleti aqui. Aí depois eu vou tirar algumas dúvidas com a minha pastora, minha irmã amiga missionária. Porque a gente vai fazendo as leituras, né? Não sei vocês, que quando vai fazendo a leitura e vai surgindo umas perguntas, né? Umas perguntas na cabeça, assim. Só que eu não quero falar de mim mesmo, né? Eu quero ser uma pessoa sábia. Então eu vou estar passando para minha pastora esse capítulo aqui e tirar algumas dúvidas. Quem sabe um dia eu pondero para vocês, né, as minhas dúvidas. Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.